As mortes de Eva Vilma, Bruno Covas e MC Kevin, por razões alheias à pandemia, mostram que, infelizmente, a dor da perda é companheira rotineira no Brasil de hoje. Sobre como é viver em um país constantemente lutado e as consequências políticas disso, que trato no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, segunda-feira, dia 17, sim, dia 17 de maio de 2021, e eu começo aquele pedido clássico e tradicional. Por favor, meu filho, por favor, minha filha, caso você não tenha feito, inscreva-se agora aqui no canal, porque você ganha assim, você ganha vídeo novo todo dia. Mas é todo dia mesmo, Pablo? Sim, meu filho, sim, minha filha. Diariamente eu estou aqui no youtube.com/Pablo Costa, trazendo os vídeos com os assuntos, com os temas que eu sei que você curte. Quais são eles? Vamos lá. Cultura, democracia, política, história, cidadania e tudo mais que se passa em minha cabeça simplesmente doentia. Não vacile, inscreva-se agora aqui no canal, porque eu ganho a sua nobre companhia e você ganha vídeo novo todo dia. Eu ganho, você ganha. Eu ganho, você ganha. Nós ganhamos, meu filho. Inscreva-se aqui, vai ser uma honra contar com você diariamente aqui no canal. Muita gente acompanha, muita gente comenta e já clique aí no sininho e ativa as notificações. Por quê? Porque como é muito vídeo, assim que eu postar, o YouTube já te avisa que tem vídeo novo na fita, beleza? Sininho, inscrição, tudo beleza? Bora começar. Um final de semana de perdas, né? Um final de semana de reflexão, como infelizmente vem sendo viver no Brasil desde a chegada dessa terrível pandemia aqui nas terras brasileiras, em terras brasileiras. Nós somamos, né? Eu peguei aqui a atualização do Google, mais de 436 mil mortes de Covid ao longo desse período, as notificadas, evidentemente. 436 mil mortes já foram notificadas segundo, no momento em que eu gravo esse vídeo. Nesse final de semana tivemos três perdas que não são, elas não têm envolvimento, elas não são consequências da Covid-19 no Brasil, mas que mostram como é triste você ter o pesar como companheiro constante, como está sendo no Brasil de hoje, né? É, nós estamos cansados de dar pêsames e desejar sentimentos e desejar e fornecer, oferecer o nosso abraço solidário às pessoas que conhecemos. Quando a gente entra nas redes sociais, parece um obituário, né? Quando você desce a timeline do Twitter ou do Facebook, você vê que muita gente perdendo parentes, amigos, pessoas queridas, fora aqueles que faleceram que a gente não tem coragem de excluir o perfil, né? Isso acontece comigo, assim, eu tenho na minha agenda telefônica várias pessoas que partiram e que eu não tenho coragem de apagá-las da minha agenda telefônica. E mesma coisa das redes sociais, eu não deixo de segui-las, mesmo sabendo que nunca mais verei um post novo por ali. É, não sei, eu não consigo realmente. Mostra que o sentimento de perda está sendo uma constante, ele está sendo um companheiro cruel desse período que vivemos no Brasil de hoje. Eu quero detalhar especificamente sobre cada uma dessas três mortes mais proeminentes, famosas, sem menoscabar nenhuma outra morte que tenha acontecido nesse final de semana no Brasil, mas por conta da presença midiática do MC Kevin, da Eva Vilma e também do Bruno Covas, eu quero me atentar e fazer uma reflexão política sobre o nosso comportamento em determinadas circunstâncias, nosso comportamento enquanto sociedade, enquanto povo. Em relação ao MC Kevin, sempre manifestando os sentimentos e oferecendo o um abraço solidário aos parentes, né, das vítimas, ali precisa de uma investigação, né? Ver o que aconteceu naquela circunstância ali e qualquer fala agora é precipitada e desrespeitosa. Então, o que a gente pede é uma investigação da Polícia Civil Fluminense, que a gente consiga compreender o que aconteceu ali, que infelizmente perdemos esse jovem artista, de somente 23 anos. Não conheço, não sou um conhecedor do trabalho estético do MC Kevin, mas a repercussão que causou nas redes mostra que ele tinha relevância para uma parcela do público que não me alcança. Problema, evidentemente, meu, não da obra e nem do público. Eu que sou distante do universo estético que ele aborda. Mas ali é uma questão de uma investigação policial e
caso se comprove algum tipo de culpa aí de inquérito, de que o Ministério Público ofereça denúncia, que se tiver alguma responsabilidade ali no, nesse óbito, que seja apurado e investigado. Eva Vilma já é uma situação distinta. Eu vou deixar Bruno Covas para o final, porque eu acho que é o ponto que eu tenho mais a dizer, entendeu? Mas eu não quero deixar passar batido a questão do MC Kevin e também da Eva Vilma. Em relação à atriz Eva Vilma, uma personalidade que sempre se posicionou na luta pelas liberdades, foi presença naquela passeata dos 100 mil, marcou presença de destaque, né, à frente da passeata dos 100 mil contra a ditadura no ano de 1968, se posicionou de forma contundente em prol das liberdades. E a partir do momento das minhas memórias, né, eu sou de 1979, então eu cresço a vendo na televisão dos anos 80, sempre uma presença muito acolhedora. Me sentia sempre abraçado pela presença simpática, pelo carisma e pela energia que a Eva Vilma emanava, né? Partiu com 87 anos e aqui manifestamos o pesar por conta de uma figura, de uma artista tão importante na memória afetiva do povo brasileiro, e sua presença nas telas do cinema, da televisão e também nos palcos, ela será lembrada por toda a história. Descanse em paz, Eva Vilma. Sobre Bruno Covas é que eu tenho um pouco mais a dizer, porque eu me recordo quando aconteceu a final da Libertadores entre Santos e Palmeiras, a súcia, a vagabundagem de rede social, desceu a ripa em Bruno Covas por ele estar presente naquela aglomeração equivocada que aconteceu no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, por conta da final da Libertadores América, enquanto o São Paulo estava passando, a cidade de São Paulo, administrada por Bruno Covas, estava passando por um processo de fechamento das atividades por conta da pandemia. E se questionou ali sobre uma hipocrisia de Bruno Covas de estar presente num evento, enquanto na cidade em que ele administrava, essa possibilidade não existia. Eu não falei nada na época, fiquei calado, porque evidentemente o comportamento de Bruno Covas não era o recomendável. Contudo, a vida é maior que isso, né? Ele sabia o que ele estava enfrentando, ele sabia que a chance de sobreviver era pequena e aquela seria a última oportunidade de assistir um jogo do Santos lá do filho dele. Quem não entende isso, não entende nada e nem sei se dá para tocar um debate em relação a qualquer coisa dentro de limites civilizados, de compreensão do que é o ser humano. Desculpa. Eu, na pele dele, eu faria exatamente o mesmo pelas minhas filhas. Ter uma experiência que seria importante para mim, para elas, sabendo que eu estou em reta final de vida, compreendendo que o meu tempo está chegando ao fim, eu faria o mesmo. Mesmo que fosse criticado publicamente como ele foi, eu faria o mesmo se fosse para ter um momento com as minhas filhas. Quem não entendeu isso, ou é muito burro, politicamente falando, ou se trata de um ser humano tão deplorável que realmente eu só lamento, eu não posso fazer nada. Aquela circunstância era um último momento de um pai com um filho. Socialmente questionável, sim. Aquela aglomeração no Maracanã foi um equívoco, evidentemente, período que vivemos hoje na pandemia. Mas e aí? O cara com 41 anos, entendeu? Veio a óbito, filho com 15, nunca mais poderão ver um jogo juntos do time do coração. E quem gosta de futebol como eu gosto sabe o quão marcantes são esses jogos que a gente assiste na companhia de quem amamos. Eu tenho alguns jogos que eu assisti com meu pai que estão nas minhas memórias mais bonitas de vida. Eu tenho a chance de ver outros jogos com meu pai. Bruno Covas e o filho não tem mais. Eu vou negar isso? A gente precisa ser um pouco mais zeloso na crítica e menos ideológico ao falar nas redes sociais. O que eu vi foi essa súcia da vagabundagem, da milícia virtual, detonando o Bruno Covas após aquele jogo da Libertadores, a final da Libertadores, sem entender esse contexto da sua doença e uma relação de pai para filho. Não são tão defensores da família? Não são? Pois é. Eu acho que assim, a gente tem que restabelecer parâmetros civilizados da crítica dentro do universo político. E compreender que mesmo as figuras que a gente estabelece uma oposição política,
são seres humanos, com os mesmos dramas, as mesmas inquietudes, as mesmas dificuldades, os amores, as relações familiares de qualquer um. Eu entendi isso ali, naquela final. Tava vendo claramente. A gente percebia a evolução da doença de Bruno Covas. A vagabundagem, a milícia virtual não percebeu, né? Preferiu usar aquilo lá como um palco de exploração política do que compreender um drama humano, um drama familiar, uma relação de pai para filho. Não compreenderam isso. Ou compreenderam e foram calhores, o que eu não sei o que é pior. Se é a burrice ou a ideologização, a cruel ideologização de uma interpretação. Eu não sei o que é pior. Que o exemplo de Bruno Covas sirva para que nós façamos nossas críticas sobre a perspectiva política dentro de parâmetros civilizados, dentro de parâmetros que respeitem e observem que existem coisas maiores que a política e maiores que as críticas de rede social. Senão é a barbárie completa, gente. E aí eu não posso concordar. Definitivamente. Se é para isso, eu tô fora. Definitivamente eu tô fora. Que descanse em paz, MC Kevin. Que descanse em paz, Eva Vilma. Que descanse em paz, Bruno Covas. E que descanse em paz todos os brasileiros que foram vítimas, todos os brasileiros vítimas desse vírus, vítimas de outras moléstias, e que o luto deixe de ser essa constante em nossas vidas e que a gente volte a ter motivos para sorrir, a ter motivos para ter esperança no nosso país. Eu sei que tá difícil, mas vamos trabalhar, vamos torcer, vamos votar para que esse luto contínuo se torne novamente um fator excepcional em nossa vida. O luto sempre existirá. Só que não precisa ser todo dia, como está sendo no Brasil de hoje. A gente não precisa acordar já triste pela perda de alguém que conhecemos ou de alguém que admiramos. Que o luto volte a ser um sentimento ocasional, não rotineiro. Quero saber a sua opinião. Por favor, deixe seu comentário aí. Tô afinzaço de ler o que você tem a dizer sobre isso e eu respondo todo mundo. Hoje à noite eu vou sentar, tá acumulado aí de sábado, final de semana das lives, tudo. Eu vou responder todo mundo. As lives do final de semana foram ótimas, cara. Sexta-feira trocamos uma ideia franca, risonha, abordando os pontos centrais ali da perspectiva política de Daniel Vilela, presidente do MDB em Goiás. Assista, está disponível aqui no canal. Sabadão, troquei uma ideia, só eu e vocês. Falamos basicamente sobre o apoio, o crescimento do apoio captado pela pesquisa Datafolha do apoio da população ao impeachment de Bolsonaro. Pela primeira vez, mais pessoas do povo brasileiro apoiam o impeachment de Bolsonaro. Pela primeira vez, cruzou. 49% das pessoas apoiam o impeachment de Bolsonaro e 46% das pessoas são contra. Basicamente, refletimos com profundidade sobre isso. Uma live extensa, conversamos muito. Então, sexta-feira com Daniel Vilela, sabadão, só eu. Sexta-feira eu, André Rodrigues, conversando com Daniel Vilela, sabadão, só nós aqui, eu e vocês trocando uma ideia. Assistam aí, amanhã eu divulgo já no final de semana, já estão armados, vou só confirmar hoje aí, já tudo certinho já. Beleza? Rapaziada, uma excelente semana para você e é nóis!